Raidan de Souza na TV. Autêntico, original. Oferecimento: Abraão Gás, entrega rápida de domingo a domingo. Fone 99991343243. Empório Bem Natural, Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides Acunha, Bacuri. Fone 999824289. Casa das Telhas, Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Fone 9992273270. Olá, boa noite, Imperatriz, boa noite, região Tocantina, boa noite a você em qualquer bairro da cidade de Imperatriz. Sextou, sexta-feira, hoje já dia 12 de junho de 2026 e nessa sexta-feira, é claro, nós estamos aqui muito felizes porque a gente sabe que você está aí do outro lado todos os dias, de segunda a sexta-feira, acompanhando o nosso programa, um programa que é feito para você. Inclusive, você viu o Denis Lopes ontem, né, lá na matéria de Açailândia, o Denis Lopes que estava aí com um pequeno problema de saúde, mas já está resolvendo, está de vento em popa, já está trabalhando, e aí na próxima semana, se Deus quiser, vai estar aqui conosco na apresentação, é o co-apresentador do nosso programa, Denis Lopes, um abraço para ele também, para minha amiga Vera Lúcia e para toda a família do Denis Lopes. Então, sexta-feira, eu quero agradecer você que é pai de família, mãe de família, estudante, universitário, a você que é trabalhador, a você que é trabalhadora em qualquer segmento, em qualquer profissão, em todos os bairros da cidade de Imperatriz, em todas as cidades da nossa região e no Bico do Papagaio, em quase todas as cidades aqui no estado do Tocantins. O meu telefone, o WhatsApp é o 981-257261. Sexta-feira, você sabe já, a gente traz todos aqueles destaques de entrevistas que ocorreram aqui no nosso programa. E é claro, tudo isso para você que de repente viu só um pedacinho da entrevista, não viu a entrevista toda, quer rever os nossos entrevistados, que sempre traz bastante informações, a gente traz os destaques da semana. Nessa sexta-feira, o Anderson já coloca para mim aí o primeiro destaque na tela grande da Imperial. Isso. E para falar a respeito dos trabalhos da Superintendência da Defesa Civil na cidade de Imperatriz, nós estamos recebendo mais uma vez, com muito prazer, o Superintendente da Defesa Civil, Evandro Abreu, para uma entrevista ao vivo aqui no programa Raidan de Souza na TV. Superintendente, antes de tudo eu quero agradecer aqui a aula que você acabou de falar comigo ali, eu fiquei muito feliz, uma pessoa muito inteligente, mas a gente quer saber, já passou o período de chuva, né? Graças a Deus. E aí tem o período de verão. E muita gente que viu aqui o senhor sendo entrevistado em algumas oportunidades, pode pensar, a Defesa Civil só trabalha no inverno, mas não. Defesa Civil trabalha todo o tempo. Não é isso? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores, é muito bom, é prazeroso vir aqui no programa Raidan de Souza, poder aprender com os senhores, poder ser questionado, poder levar as informações pertinentes à nossa atividade. Só um minutinho, vamos ligar aqui o microfone do Superintendente. Está aí a nossa produção. Hoje o Antônio Filho não veio, mas é ao vivo, Superintendente. Superintendente, boa noite, comece tudo de novo. Boa noite a todos os telespectadores, é sempre muito bom poder participar aqui do programa Raidan de Souza na TV, onde a gente tem a oportunidade de dar todo o esclarecimento para a nossa comunidade imperatrizense, fazer esse feedback aí das ações que são realizadas pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria de Segurança Pública e pela Defesa Civil de Imperatriz. Muito bem, muito trabalho. Eu iniciei falando que tem muita gente que diz, olha, Superintendência de Defesa Civil trabalha muito no período de chuva, mas e no período de verão?
Foi bom essa pergunta, porque para todos os telespectadores terem noção, mesmo ter encerrado o período veraneio, nós já estamos aí com todo o planejamento e com 3 máquinas reiniciando o trabalho de limpeza dos córregos e riachos, que essa é uma preocupação do nosso gestor da nossa cidade, Sim. da Secretaria de Infraestrutura, da Superintendência de Limpeza, para que nós, nesse período de verão, que a gente já possa manter os córregos, os riachos da nossa cidade limpa, para que a gente não possa ser pego de surpresa no próximo inverno que vai vir. O trabalho da Defesa Civil é constante, a gente tem aí um planejamento que faz com que nós tenhamos várias atividades ao longo do ano. Seja de atividade pedagógica, seja de atividade administrativa, seja de atividade operacional. E desta feita, nós estamos com uma outra demanda, que é agora o período veraneio. Sim. Convém salientar a todos os telespectadores que há uma junção de esforços de todas as secretarias, inclusive ontem nós tivemos uma reunião com todo o secretariado, para cada um saber a sua atividade nesse período veraneio. Dentre elas, a da Defesa Civil ficou pela demarcação da praia, pela sinalização da praia e pelo certame do concurso de guarda-vidas. Inclusive, esse fim de semana, iniciaremos a aula do curso de guarda-vidas. Certo. E as inscrições já se encerraram? Como é que acontece ou vão acontecer ainda? Não, já encerrou as inscrições, no sábado e domingo começa o curso, certo. Nós abrimos aí 30 vagas, nós temos uma média aí de 25 candidatos que foram aprovados para fazer o curso de formação. Logo após esse curso de formação encerrar, nós vamos ter aqueles candidatos que estão aptos a desempenhar o papel de guarda-vida, tanto na Praia do Meio quanto na Praia do Cacau. Diga-se de passagem, esse trabalho ele não consiste só de nós fazermos salvamento, fazermos resgate. Não, consiste em nós darmos orientação aos turistas, consiste em nós fazermos uma prevenção. O trabalho do guarda-vida ele é muito mais preventivo, mas é óbvio que esse guarda-vida ele tem que estar preparado tecnicamente, se porventura precisar fazer um resgate no nosso caudaloso Rio Tocantins, ele vai saber fazer o resgate da melhor forma, ou com equipamentos, ou com embarcação, ou o resgate propriamente dito de homem a homem. Entendi. Agora, superintendente, você falou de equipamentos. Qual equipamentos a superintendência disponibiliza exatamente caso ocorra uma situação como essa? No curso de guarda-vida, a gente ensina os nossos alunos a fazer o resgate, aquele que eu falei de homem a homem. Sim. A gente ensina eles a fazer um resgate com boia, fazer um resgate com Hexquend. A gente ensina eles a fazer... Hexquend é um equipamento de polietileno. É como se fosse uma prancha? Uma prancha. Pronto. Que antes mesmo de nós fazermos a abordagem da vítima, a gente já joga logo esse equipamento para que ele possa... Aí ele vai ter uma flutuabilidade positiva. Entendi. Quando ele pega esse equipamento, ele já tem uma flutuabilidade positiva, fazendo com que permita a aproximação do guarda-vida. Sem esse equipamento, possivelmente, essa vítima, ela iria pegar no cabelo, se atracar. E com esse equipamento não, ela já vai se sentir seguro. Então a gente ensina... E o guarda-vida também. E o guarda-vida também. E o ponto X, assim, primordial para o nosso resgate é justamente essa prevenção. A gente fica tanto com a Guarda Municipal quanto o Bombeiro e a Defesa Civil com embarcações no perímetro das áreas delimitadas da Praia do Cacau e da Praia do Meio, fazendo esse serviço preventivo. A gente não fica lá esperando alguém se afogar para que a gente possa fazer o resgate. Entendi. Muito pelo contrário. A gente fica orientando aquelas mães que deixam os meninos brincarem sozinhos na areia, a gente vai lá, chama essas crianças, chama a mãe. Aquele rapazinho que está brincando com um boneco inflável, uma boia, a gente orienta para que ele possa vir para a área demarcada. A gente impede que essas pessoas passem da área delimitada dos guarda-vidas que foi feito. Então, assim, o serviço preventivo, ele é de fundamental importância para que nós não tenhamos vítimas na Praia do Cacau e na Praia do Meio. Muito bem. Agora, superintendente, esse trabalho que vai ser realizado nas duas praias importantes que recebem aí, inclusive turistas de toda a região e de outros estados, existe uma limitação. Foi monitorado, foi feito ali um levantamento aonde pode, como não pode. Como é que a Defesa Civil tem conhecimento ali da delimitação? Primeiro, nós temos que informar a população imperatrizense que está assistindo esse programa de grande audiência, que a gente espera primeiro cessar
liberação das águas das Sim. represas, que a gente chama de vazão Tem defluente. essa informação, né? E aí, uma vez ele cessando essa liberação dessa água, deixando apenas aí de 600 a 800 metros cúbicos de água por segundo, a gente consegue saber quais são as áreas que vão formar bancos de areia. Sim. Uma vez a gente identificando a formação desses bancos de areia, seja por via drone, ou seja, pessoalmente mesmo, indo em loco, a gente faz a delimitação. Por que a gente faz a delimitação da área demarcada? Sim. Porque, infelizmente, nós temos uma prática muito nociva ao meio ambiente. Inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente tem trabalhado arduamente para combater, que é a extração de areia. Sim. E aí a gente encontra em alguns pontos da nossa Praia do Cacau e Praia do Meio, alguns porões. Então, os nossos guarda-vidas e os nossos agentes da Defesa Civil, a gente faz essa verificação onde tem esses porões. Sim. Uma vez identificando esses porões, a gente faz a demarcação deles e conforme uma legislação da Sobrasa, que é, digamos assim, o órgão responsável de definir as normas aquáticas, Sim. a gente deixa uma área de banho com a água um pouco acima da linha da cintura. Total segurança. Total segurança, tanto aos nossos munícipes daqui Sim. de Imperatriz, quanto os nossos turistas aí. Quer dizer que se respeitar essa limitação, provavelmente o verão vai ser top de linha, como se A diz. prova disso, que nós estamos fazendo em conjunto o trabalho correto, todas as demais secretarias do governo municipal aqui, do gestor Rio do Amaral, é que ano passado nós não tivemos nenhum óbito Graças a no Deus. período veraneio nas áreas de demarcação da Prefeitura de Imperatriz. Tivemos óbito no Rio Tocantins, Sim. que não estavam dentro da nossa jurisdição de atividade. entendi. Porque o Rio é muito extenso, muito extenso, caudaloso. Mas na nossa área, nós não tivemos nenhum óbito. Nós tivemos, sim, 5 princípios de afogamento. Sim. E graças a uma ação muito enérgica dos nossos guarda-vidas, dos nossos agentes da Defesa Civil, que estão preparados... Quer dizer que houve salvamento? Houve, Que nós tivemos 5 É bom salvamentos. saber que houve, porque a gente sabe que vidas foram salvas. Não quer dizer que foi bom as pessoas terem quase se afogado, mas que bom que tinha lá os guarda-vidas, e né? isso é uma satisfação, é isso que torna o trabalho prazeroso, da gente poder salvaguardar, da gente poder dar segurança à população imperatrizense ou ao turista, porque se acontecer um incidente, eu vou ter homens e mulheres preparados para fazer aquilo que nós mais preservamos, que é salvar a vida. E, superintendente, vamos lá. Vamos dizer que ocorreu uma situação como esta. Como é que acontece, por exemplo, eu digo ali, os primeiros socorros? Como é que a pessoa que quase se afogou, vamos sai desacordado, quase desacordado, tão preparado também para fazer aquele primeiro trabalho ali antes de qualquer atendimento? Sim, inclusive a gente tem uma chamada cadeia de sobrevivência. Sim. Todo e qualquer afogado, a gente subdivide ele por graus. Tem afogado que vai só apenas tomar água, Sim. tem afogado que vai tomar água, ter o fechamento da epíglote, tem afogado que vai ter um refluxo gástrico, tem um afogado que, além de fazer ingestão de água, de ter a epíglote fechada ou a epiglote fechada, ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Então, o nosso Quer guarda-vida... dizer que eu pensei que era só um tipo, quer dizer que são vários, né? São 4 tipos de chamado grau de afogado. Sim. E aí o nosso salva-vida, o nosso agente da Defesa Civil, ele é preparado para fazer o reconhecimento desse afogado e mediante cada fase ou cada grau de afogado, a gente tem um protocolo de atendimento. Entendi. O mais, digamos assim, que há uma complicação maior... O mais grave. O mais grave é quando o afogado já está com uma parada cardiorrespiratória, que nós temos que fazer manobra de RCP, Sim. ou algumas vezes fazer até a ressuscitação com um equipamento chamado desfibrilador. Tem desfibrilador? Porque temos, Olha! inclusive, tanto o SAMU quanto a Defesa Civil, nós temos um desfibrilador que ele que indica se aquela vítima ela vai ser chocável ou não. Quer dizer, coloca ali o equipamento, ele dá a noção. Aqui tem que tomar o choque, ou não tem que... É isso? Isso mesmo, o próprio equipamento nos diz qual o procedimento a ser adotado. E caso não haja necessidade de nós aplicarmos o choque, que é uma média aí de 9 a 12 joules de potência, né? Aí a gente faz a RCP... A voltagem, né? Potência. É potência mesmo, né? É unidade de força, Ah, né? entendi. E aí o que acontece? Caso não haja necessidade de fazer essa aplicação desse equipamento, a gente faz uma técnica chamada de RCP.
Se eu estiver sozinho, eu vou fazer 120 compressões por minuto nessa vítima. Caso eu esteja com outro guarda-vida do lado, eu vou fazer 30 compressões, vou fazer uma hiperflexão mandibular e fazer a ventilação mecânica. Uma ventilação a cada 2 segundos. Ou com boca máscara, ou com ambu, ou com um sistema de oxigenoterapia. O importante é que nós vamos ter esses equipamentos e essa equipe preparada. Diga-se de passagem, essa é uma preocupação do nosso gestor municipal, de nós podermos levar para os nossos turistas, levar para quem vai contemplar esse caudaloso rio Tocantins, o melhor atendimento possível. Desde o SAMU, que está lá conosco todo o período, desde os agentes de defesa civil que tem esse preparo, e os guarda-vidas que vão passar por essa formação. Eu acredito também que a Guarda Municipal, superintendente, até porque a gente sabe que vão ter ali os limites, mas tem pessoas que depois que bebem umas, que ficam assim, meio irresponsáveis, vamos dizer assim, tendem a passar, a querer nadar no meio do rio, quer dizer, a orientação e de repente até a Guarda Municipal pode entrar em ação, ou não? Sim, sim, inclusive existe uma integração da força, Sim. tanto o trânsito, defesa civil, vídeo monitoramento e a Guarda Municipal, nós trabalhamos para um só objetivo, é salvaguardar essa vida. Sim. Seja ela no perigo iminente do rio, seja ela transgredindo a lei, seja ela com embriaguez ao volante, ou seja, toda a Secretaria de Segurança Pública, através do nosso secretário, a orientação é essa, que a gente possa trabalhar em harmonia. Ninguém está lá para ser o protagonista. O protagonista da nossa praia é o munícipe. É o cidadão que está ali, que vai ser atendido e ter uns bons préstimos pelo serviço da Secretaria do município de Imperatriz. Secretário, eu vi um tempo, eu ia saindo da praia do Cacau e vi um veículo que não é na sua área, mas voltando aqui para relação a salvar vidas. O veículo, ele bateu no poste, o poste caiu, o veículo meio que dobrou do tamanho do impacto. Um veículo bastante luxuoso, algumas pessoas dentro, cheio de airbag. Graças a Deus ninguém morreu, ferimentos leves. Mas eu percebi que as pessoas que estavam dentro estavam bêbadas. E aí é onde eu quero chegar. Quando se coloca ali o teste de antilômetro, quando coloca a Guarda Municipal, a CETRAN, tem muitas pessoas que vêm criticar, ou seja, será se as pessoas preferem que a pessoa beba, corra risco, leve risco a outras pessoas, do que ter a fiscalização da prefeitura? É muito complicado também essa parte, não é Eu isso? posso fazer duas pontuações na sua fala. Fica à vontade. A primeira, o superintendente de trânsito, o senhor Eliud, tem feito um exímio trabalho, ele tem trabalhado essa parte de forma educativa. Sim. Inclusive, antes mesmo do período da praia, ele já está fazendo um serviço preventivo nesse sentido, escola, no perímetro da praia, já levando essas informações. Mas o outro ponto que eu gostaria de salientar, até aproveitando a audiência do seu programa, Obrigado. é que uma vez você vendo um carro batendo em um poste, o risco maior está na eletrocução desse veículo. Mas por que, Evandro? Porque quando você quebra um poste, o poste ele tem uma estrutura metálica dentro dele. Sim. E sobre ele tem uma estrutura energizada. E muitas das vezes, quando há essa colisão do veículo com o poste, há a junção dessa estrutura metálica com o fio energizado. E às vezes essas pessoas, por não ter essa noção, querem triscar no carro para tentar ajudar. E aí pode ser que você possa se tornar uma próxima vítima. Não estou dizendo que ninguém deve deixar de ajudar. Sim, sim. Mas se for ajudar, ajude tendo esses conhecimentos técnicos. Primeiro, Sim. fazer isolamento da área, chamar o socorro de imediato, verificar se está passando uma corrente elétrica, se esse carro, que é uma estrutura metálica, está encostado na estrutura do poste e chamar a equipe de resgate o mais urgente possível. Porque, às vezes, em se tratando de acidente automobilístico, tem vítimas que têm fraturas, têm lesões raquimedulares. Sim. Ou fratura a cervical, Sim. ou a dorsal, ou a lombar, ou às vezes tem até mesmo perfuração de pulmão. Muito bem. Por não estar de cinto de Hemorragia, segurança, hein? hemorragia interna. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas, no afã de querer socorrê-lo, acaba fazendo um agravamento dessa vítima. Comete um erro grave. A né? orientação é, uma vez presenciar um acidente de trânsito, chamar imediatamente os órgãos competentes, que é o SAMU, onde nós temos ali excelentes profissionais Sim. treinados para fazer o atendimento da população, e o Corpo de Bombeiros, que tem dado uma contribuição imensa para que nós possamos tanto evitar
como que a gente possa fazer o resgate de forma apropriada para essas vítimas. Agora, eu acredito que a grande parte da cidade de Imperatriz, do povo da cidade de Imperatriz, eles querem realmente uma praia segura, porque a praia é da família também. A praia não é só para uma curtição, para uma turma que vai tomar banho, beber, de repente brincar, namorar. A família também quer e tem direito, não é isso, secretário? Além disso, eu posso fazer uma segunda observação nessa sua Sim. fala. A praia de Imperatriz, a Prefeitura de Imperatriz tem se preocupado em tornar um ambiente inclusivo. Sim. Talvez a população imperatrizense não saiba, mas durante o período veraneio passado, nós levamos os idosos, nós levamos as pessoas com portador de necessidade especial, nós levamos as pessoas que são atendidas no CAPS, porque elas também têm direito de usufruir desse majestoso rio que é o Tocantins. Sim. E a Prefeitura de Imperatriz, através da Defesa Civil, através da Secretaria de Ação Social, através das suas secretarias, a gente tem um programa voltado para a inclusão dessas pessoas que ficam à margem Sim. desses encantos, Sim. dessa beleza do nosso rio. E este ano nós iremos colocar mais uma vez em prática, levar os portadores de necessidade especial, levar os idosos, as pessoas que estão fazendo tratamento no CAPS, para que eles possam também ter o seu banho, curtir Ter esse contato com as belezas, né? Beleza, até porque isso deve fazer muito bem para o corpo, mas faz bem para a mente também, para o espírito, né? Sim, e a gente não faz só apenas um trabalho técnico de salvar pessoas. A gente trabalha muito esse lado humano, a gente faz muito essa inclusão. É um objetivo, inclusive é uma máxima do nosso gestor, para que todas nós, enquanto secretário, enquanto superintendente, possamos fazer essa inclusão dessas pessoas e tornar muito mais acessíveis esses trabalhos que são realizados para a nossa população imperatrizense. Superintendente, a cidade de Imperatriz é uma cidade onde a população, não só de Imperatriz, mas da região, gosta da noite. E no verão a noite fica linda, a lua, as estrelas, e o rio Tocantins, com a areia da Praia do Cacau, se torna um ambiente assim majestoso. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: além do período veraneio, ali na parte do dia, aonde vocês irão trabalhar com todos esses equipamentos, esses profissionais, a parte da noite tem alguma programação? Tem, inclusive já tem uma programação da Secretaria. E vocês vão trabalhar? Vamos estar, enquanto tiver praia lá, se a praia durar 3 meses, se a praia durar 4 meses. Sim. Mas não é só de dia, também à noite. À noite. Mas no período noturno é dentro de uma programação. As programações são as quintas-feiras, que tem as serestas da Associação dos Barraqueiros, e a Secretaria de Esporte no município de Imperatriz já fez um projeto de nós levarmos no período da tarde, no período da noite, alguns jogos, seja de beach soccer, seja de futevôlei. E aí, quando tiver essas atividades que são da Prefeitura de Imperatriz, todo o sistema de segurança vai estar lá para garantir que ninguém venha se acidentar, que ninguém venha se afogar. Então é o poder público um pouco mais próximo da comunidade nesses eventos. Muito bem. A Praia do Cacau e a Praia do Meio, expectativas boas para esse ano com relação ao espaço, a areia, ali eu diria que o rio. Vocês já fizeram esse monitoramento, desse levantamento? Sim, nós fizemos um levantamento que para ter praia no Rio Tocantins, do lado do Maranhão, eu preciso ter uma vazão defluente aí entre 600 e 800 metros cúbicos de água. Sim. E eu preciso ter um nível de rio de menos 0,5 a 2,10 negativo. Certo. A gente está entrando dentro desse coeficiente. Uma vez entrando nesse coeficiente, a gente vai ter a formação de bancos de areia. Sim. Como a gente teve muita retirada de areia no passado aí, vai haver necessidade esse ano que a gente possa fazer uma complementação. Tem que repor. Tem que repor e ano nivelar. Passado foi feito? Ano passado, só para os telespectadores terem uma noção, nós colocamos 100 draga e cada draga com 40 metros cúbicos de areia. Foi mesmo? Nós não tínhamos mais praia não, não tínhamos, verdade. Tinha acabado? Tinha acabado, porque nós não tínhamos mais formação de bancos de areia. Sim. E aí são várias variáveis que impedem a formação desse banco de areia. O próprio deslocamento da água já tira essas micropartículas de areia. Sim. E também a retirada de forma clandestina fora das poligonais permitida pelo Ministério do Meio Ambiente a nível nacional. Sim. E da Secretaria de Meio Ambiente a nível do município. Então tem pessoas que têm a autorização para fazer essa extração desses minerais, mas fazem locais indevidos, mas aí a Secretaria de Meio Ambiente tem fiscalizado, tem autuado essas pessoas, e aí a gente conseguiu esse ano ter uma formação de banco de areia melhor. A gente com certeza vai precisar colocar areia, mas numa quantidade
menor do que o ano passado. Muito bem, quer dizer que a expectativa é boa. A Praia do Meio também, a expectativa é boa? A Praia do Meio é um dos xodós também, É verdade. porque ela é uma praia muito mais acessível, por se tratar de uma ilha Sim. e menor, a gente consegue ter uma uniformidade dos serviços públicos lá. Sim. A gente vai ter arena de show lá, a gente vai ter demarcação, a gente vai ter sinalização. Para cada praia dessa vai ter as embarcações da Marinha, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. A gente já está, a Secretaria de Infraestrutura já está providenciando de fazer todo o trabalho de acessibilidade para que nós tenhamos aí um ambiente seguro. A Secretaria de Limpeza, através da senhor Bebé, taxista, Sim. já intensificou as limpezas dessas áreas para que a gente possa oferecer o que seja melhor aos nossos munícipes de Imperatriz. Superintendente, com relação, existe uma fiscalização no transporte aquaviário até chegar na praia. Essa fiscalização é importante, né? Sim, inclusive nós participamos de uma reunião que todo ano é feita pela Marinha Capitania dos Portos aqui em Imperatriz, Sim. que é a Marinha do Brasil, representada aqui pela Capitania dos Portos. Diga-se de passagem, eles têm um trabalho muito bonito, um trabalho muito árduo. Eles têm esse rio Tocantins todinho para fazer o monitoramento. E nós, em parceria com eles, que eles nos dão a qualificação para que a gente possa fazer, não poder de autuação, Entendi. porque o poder de autuação é deles, mas Certo. eles nos dão capacitação para que a gente possa usar as embarcações e fazer com que a gente possa navegar e levar segurança, informação Certo. a essas pessoas que estão aí navegando no Uma nosso rio Tocantins. conscientização, né? Que é um trabalho muito mais, digamos assim, de formiguinhas. Sim. A gente vai em cada banco de areia onde tem as pessoas, cada local onde tem uma embarcação, e levando que os barqueiros têm que ter a capacidade expressa no seu barco. Sim. Eles têm que ter a quantidade de coletes conforme a capacidade do seu barco e, acima de tudo, não permitir que nenhum banhista queira entrar dentro da sua embarcação e que não queira usar o colete salva-vida. Não quer usar o colete, não vai. Exatamente, eles estão orientados, uma vez, até porque se nós pegarmos uma embarcação que esteja trafegando com pessoas sem o colete salva-vida, imediatamente nós vamos, em tempo real, vamos acionar a Marinha do Brasil e essa embarcação, juntamente com o seu proprietário, vai ser multado e vai responder um processo administrativo na esfera tanto civil como criminal na Marinha do Brasil. Olha, então é bom que as pessoas façam o que é certo. Outra coisa, superintendente, banhistas vão estar por ali, crianças vão estar ali banhando, jovens, adultos, idosos, enfim. E aí nós temos aqui um rio maravilhoso e algumas pessoas vão passear nas suas lanchas, nas suas embarcações, em jet ski. Existe uma limitação, existe também uma fiscalização nesse tipo de embarcação para que não haja acidentes? Sim, inclusive esse curso que é proposto pela Capitania dos Portos aqui em Imperatriz, ela é justamente para ela ir nos informar da necessidade de nós termos pontos de atracamentos no rio Tocantins para embarcações de passageiros, embarcações de mercadorias e embarcações de lazer. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, essa semana eu já irei iniciar o processo de demarcação. Sim. Quando eu faço a demarcação do perímetro onde eu vou fazer a sinalização de advertência, a gente coloca placas aonde vai ter lá proibido estacionar, porque imagina uma família Sim. descendo de uma embarcação e se deparar com uma lancha que tem com um motor com a hélice em movimento. Sim. Então eles vão ter os locais específicos para fazer a atracagem, tanto na Praia do Meio quanto na Praia do Cacau. Isso aí é um trabalho que vai ser feito, foi realizado no ano passado. Prova disso é que nós não tivemos nenhum incidente com embarcações, graças a esse trabalho de sinalização e de demarcação desses pontos de atracamento dessas embarcações. O trânsito é tão perigoso quanto o trânsito, né, das ruas, das rodovias. Sim, e eu acabo dizendo que é um pouquinho mais grave, porque em função das rotações dos motores, da hélice em movimento, há uma sucção dessas vítimas para o motor, e nem todas as embarcações têm a proteção das hélices. Então, quando há um incidente dessa natureza, a magnitude do ferimento sempre é muito lesivo. E aí sempre tem amputação, sempre tem hemorragia externa, e aí daí a necessidade de nós reforçarmos a prevenção através das sinalizações e das campanhas educativas que é feita tanto pela Marinha, quanto pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Segurança Pública do município, através da Defesa Civil. Parabéns por esse trabalho. Então as expectativas
para o período veraneio na cidade de Imperatriz são muito positivos. Agora, superintendente, voltando aqui um pouquinho, nós tivemos muita chuva, ainda tivemos alguns transtornos, vocês trabalharam demais, secretarias e superintendências integradas, o próprio prefeito Rio do Amaral ali exigindo que esse trabalho fosse realizado, mas você no início aqui você falou a respeito ali do trabalho de limpeza de riacho. É muito cedo não para fazer esse trabalho? Ou isso é a experiência do ano passado para que não ocorra... Ano passado... ano passado não, inverno passado. Inverno passado, que a gente já esse quer... inverno, no inverno passado nós tivemos alguns pontos de alagamento, porque quando a gente fala de alagamento de algumas ruas, de alguns bairros, a gente está falando aí de sistema de drenagem. Convém salientar aos telespectadores que a Prefeitura de Imperatriz nós já fizemos para mais de 25 drenagens profundas, com recursos tanto do município de Imperatriz quanto do governo do estado. Entretanto, nós percebemos que quando a gente faz a limpeza dos riachos no período de verão, a gente tem maior visão do espaço, sim, da onde esse riacho, a vazão, a gente tem da largura, a gente tem uma maior facilidade de trabalhar com as máquinas e é um serviço preventivo. Para quando chegar o período de inverno, nós já temos essas calhas e todas limpas, todas desobstruídas. Tá? Nós estamos iniciando agora um outro trabalho. Isso não quer dizer que o trabalho não vai se intensificar no período, mas isso é exatamente para vocês terem uma noção ali de onde está o canal, a vazão do riacho. Porque sim, no período de inverno, o riacho cheio fica mais difícil para você. Mais difícil. Né? Aí, no período de verão, a gente consegue fazer essa previsibilidade, fazer as limpezas, fazer o largamento, permitir que haja novamente o renascimento das matas ciliares, porque outrora, quando a gente fazia essa limpeza no inverno, a gente conseguia fazer essa limpeza, mas destruía as matas ciliares. Sim. Agora não, a gente no verão, assoreia. Agora não, a gente faz a limpeza e quando chegar no inverno novamente, esse riacho vai estar limpo e já com vegetação às suas margens, contribuindo para o meio ambiente, contribuindo para que nós tenhamos aí bairros que não venham a sofrer com alagamentos aqui na cidade de Imperatriz. A expectativa para o próximo inverno é de menos transtornos nesses pontos que há muitos anos vivenciam. A gente não vai dizer que é da gestão do Rildo, inclusive que na gestão do Rildo eu vi uma grande melhora, porque em pontos que eu fiz reportagem, 22 anos na televisão de Imperatriz, enchia, passava 3 dias cheio. Eu vi que no governo do Rildo agora enchia com pouco tempo a água, quer dizer, mas tem uma perspectiva de melhorar ainda mais? Sim, inclusive nós estamos já com um estudo, já foi apresentado um estudo, inclusive pela Defesa Civil, da troca em cada bairro, da passagem desses riachos, da troca daqueles bueiros que tem um diâmetro inferior para a vazão dessa água. É um projeto que foi enviado para a Secretaria de Infraestrutura para nós colocarmos mesmo, né? Agora duelas. A gente vai trocar aqueles bueiros para a colocação das aduelas e brevemente aí, talvez até no fim do nosso mandato, a gente vai estar resolvendo 60% desse problema de alagamento da cidade de Imperatriz. Não vamos dar 100%, porque é um trabalho contínuo, é um trabalho que não pode parar e é um dos carros-chefe de trabalho da nossa gestão, é que a gente possa minimizar ou até mitigar os efeitos dessas inundações aqui na cidade de Imperatriz. Mas a perspectiva é muito boa e o prefeito Rio do Amaral me parece que tem uma grande vontade de mitigar, né, o máximo possível esses problemas da cidade. A gente viu agora aqui esse serviço que foi feito aqui próximo a Newton Belo com a Ceará. Ali é Santa Inês, presidente? O Santa Inês, confluência com Santa Rita. Ali foram aduelas, aquelas peças de concreto quadrados que mais parecem uma ponte. Ali melhora muito, não é isso? Só para os telespectadores terem uma noção, nós colocamos ali mais de 550 aduelas. Foi mesmo? Onde nós fizemos aí, aumentamos a vazão das águas das chuvas, tanto pluviais quanto fluviais, para mais de 200%. Ou seja, as que estavam lá, além de já estarem colapsadas, trazendo um risco à população que fazia a trafegabilidade lá, nós aumentamos mais de 200% agora a capacidade de vazão de todas as águas que vêm aí do Santa Rita, de todos os demais bairros, Boca da Mata. As águas que aportarem ali, elas vão ter fluidez, porque foi feito pela Secretaria de Infraestrutura, foi feito todo um levantamento planialtimétrico, topográfico, para garantir que essa água aí pudesse escoar da melhor forma possível, sem ter alagamentos naquela região. Superintendente, um dos pontos que a gente viu em invernos anteriores foi exatamente no Parque Alvorada. Teve um tempo que eu fui lá fazer uma
uma reportagem, inclusive uma reportagem que é até triste, eu achei, porque tinha pessoas pedindo socorro em cima dos telhados na madrugada. Quer dizer, aquela problemática ali também existe um estudo, um levantamento, para que não ocorra mais daquela forma? Sim, inclusive nós da Defesa Civil, nós estamos fazendo aí um levantamento plano e altimetro daquele bairro. De inicial, nós já verificamos que ele, em relação ao nível do mar e em relação ao nível do rio, ele tem aí uma depressão muito grande, entendi. ou seja, ele está abaixo das cotas permitidas, para que houvesse aí a construção das casas. Em alguns locais, por exemplo, quando a gente vai fazer a aquisição de um terreno para construir uma casa, o principal objetivo para que a gente possa evitar uma inundação, um alagamento, é nós entendermos em que nível está aquele terreno, para quando nós tivermos uma elevação do riacho Cacau, que ali passa, para saber quantos milímetros de chuva vai aumentar, quantos centímetros de água, para saber se aquele terreno vai ser inundado ou não. Nós estamos fazendo esse levantamento prévio para apresentar aí nas esferas federal, estadual ou municipal, para a gente tentar mitigar esse problema. Sim. Seja com aterramento, seja com a construção de galerias, seja com o aprofundamento dessas galerias. E ano passado, diferente dos anos anteriores, só com o serviço das limpezas que nós fizemos nos córregos e os principais riachos que passam ali, seja o Bacuri e seja o Cacau, nós tivemos aí, fazendo uma comparação de uma escala de 0 a 10 de alagamento, nós tivemos 1. Tivemos alguns pontos de alagamento ainda? Sim, justamente por essa deformidade do terreno. Nós não temos um terreno plano, nós temos um terreno que, em relação ao nível do rio, em relação ao nível do mar, o relevo é muito mais embaixo, a gente chama de cotas negativas. Então, quer dizer que aí é um problema, né? Porque aí são áreas que não foram planejadas para que houvesse uma habitação. Oriundas de ocupações. Oriundas de ocupação. Não dizendo que os telespectadores que estão ouvindo aqui são culpados por isso. Não, porque a moradia ela é digna. Estamos até falando da ocupação, não estamos nem falando de invasão. Invasão. Não é verdade. Mas falando de uma forma mais técnica, há uma necessidade, inclusive a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura, nós estamos imbuídos de fazer esse levantamento para o telespectador entender. O serviço que nós estamos fazendo é assim: choveu, digamos, 30 milímetros de chuva na cidade de Imperatriz, eu vou saber que esses 30 milímetros, qual vai ser a cota de elevação do riacho, e entendendo a cota de elevação desse riacho, eu já vou saber aonde a água vai, em qual rua. Porque eu estou fazendo uma simulação de uma coisa chamada mancha de inundação. Então, no momento que eu faço esse levantamento plano e altimétrico e o georreferenciamento daquela área, eu consigo, através de dados estatísticos, entender que, de acordo com a pluviometria, elevou o nível do riacho e essa água vai em qual rua. E é um trabalho que a Defesa Civil já está fazendo. E é possível, por exemplo, tirar essa diferença de milímetro para cima, para baixo? Exatamente. Esse estudo ele serve justamente para isso. Ele nos dá, em determinados pontos, mais ou menos o que nós temos que fazer. Entendi. Se é aprofundar, se é alargar. Por exemplo, quando não pode ser no olhômetro, não. Quando tem o poder que ser público for fazer, né, um sistema de drenagem, a gente monitora ele, que ele tem que aumentar a cota da drenagem, diminuir a cota da drenagem. Então é por isso que o trabalho da Defesa Civil, ele é um trabalho mitigatório, é um trabalho durante o ano todo. Diferente do que as pessoas aqui em Imperatriz pensou no tempo passado, que a Defesa Civil trabalhava apenas no período de veraneio e período de chuva. A gente tem uma equipe técnica composta por engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, biólogos, para que a gente possa diuturnamente, nos 365 dias, ou 366, quando o ano aí for bissexto, fazer um trabalho técnico. Muito bem. Entendeu? E não só um trabalho reativo. E pela primeira vez na história da cidade de Imperatriz, eu acho que as pessoas estão entendendo exatamente qual é o planejamento. Porque, pelo que você falou aí de tirar a diferença de milímetro de cima para baixo, as pessoas imaginam que agora dá certo. Porque se você for só dizer, olha, aqui a gente vai resolver esse problema, as pessoas nunca vai resolver. Mas como está sendo explicado, a gente percebe que é possível mitigar e a gente está acreditando exatamente nesse trabalho. Uma pergunta que eu quero fazer aqui, superintendente, o nosso tempo já está um pouco, mas eu quero fazer essa pergunta aqui. É possível criar um ponto de retenção dessas águas para que depois elas, em forma de gravidade, elas possam escoar e elas, enquanto esses pontos estiverem cheios depois de uma chuva, as pessoas não ter tanto transtorno? Um levantamento nesse sentido é possível ser feito? A sua afirmação
já é uma resposta de forma concreta aos bairros que são planejados. Dentro do seu planejamento já contempla o que a gente chama de bacias de contenções. Pronto. Hoje, nos bairros que já estão ocupados, que já tem as áreas privadas, é um pouco mais difícil a gente fazer, não é impossível, Sim. porque a gente tem poucas áreas públicas Entendi. deixadas nesses bairros. Você precisa Então, ter área, né? dificilmente um proprietário de um lote A, Entendi. um lote B, vai ceder para que a gente possa fazer essas Entendi. bacias de contenções. Mas uma das soluções pragmáticas, soluções práticas, é a gente fazer esses reservatórios, porque a gente recebe toda essa demanda de chuva, cai nesse reservatório e ele, de forma bem pontual, vai liberando de forma gradativa. Ou seja, uma água que viria, dou só um exemplo, Sim. dos bairros da montante, acima, para ir para jusante, ela cairia primeiro numa bacia de contenção e depois ela sairia para esse bairro mais baixo. Diferente do que Gradativamente. acontece hoje. Hoje, ela sai com uma velocidade X de um Certo. ponto A, quando ela chega no ponto B, ela está com uma velocidade X mais Y, porque não houve essa contenção dessa água. Ela transborda. Transborda e aumenta a sua velocidade Sim. de fluxo. Daí, essas águas serem prejudiciais para as edificações, para as vegetações, ou seja, ocasionar mesmo incidente gravíssimo para a população que está submetida à passagem desses riachos sem uma contenção. Superintendente, é sempre bom tê-lo aqui conosco, as suas explicações. Realmente, sempre que eu entrevisto, quando eu encontro alguém na rua, diz aquele superintendente, aquele secretário, fala bem demais, explica bem, e eu também tenho esse entendimento a respeito das suas participações aqui conosco. O nosso tempo acabou, nós falamos aí cerca de 40 minutos, parece que foi só 10, né? Eu falaria muito mais, mas eu deixo aí um espaço final para as suas considerações. Fique à vontade, muito obrigado por mais uma vez estar aqui O que eu conosco. posso dizer aí aos nossos telespectadores do Raidan de Souza na TV é que a Prefeitura de Imperatriz como um todo, todas as demais secretarias, todas as demais superintendências, coordenadorias, nós estamos trabalhando diuturnamente, porque a gente entende que o protagonista não é nenhum secretário, o protagonista não é nenhum superintendente. A resposta que o nosso gestor, o prefeito Rio do Amaral, dá para a gente é poder fazer o melhor aos munícipes, seja ele quem for, seja do lado A, seja do lado B, seja do lado C, mas o serviço tem que chegar e chegar com qualidade. Então esse é o objetivo, né, das nossas secretarias, não só Defesa Civil, todas as secretarias que estão aqui elencadas no Poder Público Municipal têm esse objetivo de trabalhar em prol da população imperatrizense. Muito obrigado mais uma vez. Eu conversei com o superintendente da Defesa Civil da cidade de Imperatriz, Evandro Abreu. Em outras oportunidades, claro, traremos ele aqui para mais esclarecimentos. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta com outras informações. É um instante só. Seu gás acabou? Não se preocupe. Ligue agora mesmo para Abraão Gás, 99134 3243. Fazemos a entrega mais rápida da cidade. Entregamos em todos os bairros. Lembrando que entregamos de domingo a domingo e também nos feriados. Temos pontos em todas as regiões de bairro. Você ainda vai ganhar um lindo brinde. O melhor gás do Maranhão é no Abraão Gás. Fala aí, Abraão, mais uma vez o telefone. Nosso telefone hoje é o 999-9134-3243. O WhatsApp também. Se você sente qualquer tipo de dor ou quer perder peso com mais saúde, o seu lugar é no Empório Bem Natural. Aqui você encontra produtos naturais, suplementos, chás e atendimento com psicóloga, cuidando da sua saúde de forma completa, corpo e mente. Venha conhecer o Empório Bem Natural. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, em frente ao quartel da Polícia Militar. Fone 99984-824289. Instagram, @Empório Bem Natural ITZ. Empório Bem Natural, saúde e energia para sua vida. Em Imperatriz, a Casa das Telhas é distribuidora exclusiva das telhas Romana e Portuguesa, da Cerâmica Livramento. Lembramos que distribuímos em toda a cidade de Imperatriz e também nas cidades da região. Telhas com durabilidade, telhas duplas, da melhor qualidade, com preços especiais para você. Endereço Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Telefone 999-9227-3270.
Doutor, boa noite, seja bem-vindo. E hoje nós iremos tratar de alguns temas aqui relacionados ao direito, à advocacia. Mas é claro, o que a gente pode falar para iniciar, seja bem-vindo, a respeito da evolução do direito, o que ocorreu nos últimos anos, o que é de favorável, o que é mais complicado ainda para as pessoas que dependem do direito, mas que também têm os deveres. Fique à vontade. Boa noite, Raidan. Boa noite a toda a população imperatrizense. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? E Raidan, o direito tem evoluído bastante, né? A gente vive uma era digital. Eu, quando comecei a me formar, a minha graduação, o direito era basicamente muito físico, a gente indo fazer as diligências no fórum. Hoje está basicamente tudo digital, com sistemas, PJE, PROC, e a gente tem que acompanhar essa mudança, né? E em relação a essa evolução digital, a gente também traz algumas preocupações, né? Infelizmente, tem ocorrido bastante golpes em relação à área digital. Os criminosos estão cada vez mais criativos, né? na hora de abordar os cidadãos. Então, essa evolução do direito nos últimos anos tem sido muito peculiar em relação a como vem impactando a vida dos cidadãos, né? Tanto em relação a essa questão de golpes, quanto a revoluções que a gente tem tido ultimamente na entrada em vigor de novas leis. Muito bem. Agora, é importante, às vezes as leis elas são operadas pelos operadores das leis, mas as leis elas são projetadas, elas são legisladas pela política ainda, e infelizmente a gente percebe que muita coisa precisou ter emendas, muitas leis precisou serem reformuladas, e isso cada vez requer um estudo maior de quem opera o direito, principalmente do advogado. Exatamente, Raidan, exatamente. São milhares de leis que a gente tem aqui no Brasil, né? Se eu salvo engano, o ordenamento jurídico brasileiro é o maior, mais vasto do mundo, né? Sim. A gente contém uma enormidade de leis. Então, muitas vezes é difícil o cidadão ter contato com essas atualizações, né? Então, realmente a gente tem que ficar atento a essas mudanças, buscar se informar, né, para poder ficar melhor protegido sobre os seus direitos, buscar profissionais qualificados que vão lhe auxiliar sobre isso. E nesse sentido, também versa sobre aquela situação que a gente estava falando anteriormente sobre a segurança de dados, né? Muito bem. Doutor, falando sobre a segurança do cidadão, da cidadã, dos cidadãos, o que a gente pode falar hoje que é mais perigoso? É porque as leis mudam muito ou também a gente percebe que os marginais também acompanham esse desenvolvimento, essa evolução e cada vez mais evolui quando vão aplicar golpes? Raidan, eu acredito que seja mais pela criatividade dos criminosos, sim, sabe? Apesar de que as leis têm se atualizado, né? E o cidadão tem que ficar atento a isso, mas eu acredito que os criminosos, infelizmente, têm sido cada vez mais ardilosos, criativos, né? Inúmeras são as formas que eles vêm e abordam os cidadãos, né? Seja por um contato no WhatsApp, se passando por um familiar, seja por um contato, se passando por um representante de um banco que você faz parte, ou mesmo agora que recentemente tem acontecido muito, que é o golpe do falso advogado, sim, que a OAB tem feito bastante campanhas, tentando passar informações para os cidadãos, para buscar verificar sempre as informações quando alguém lhe aborda sobre algum processo, alguma situação judicial que você tem, e principalmente querendo algum pagamento, cobrança de valores, né? Então, eu acredito que os criminosos realmente têm infelizmente, saído na frente nessa questão, né? Mas a gente chega lá e vai combater, porque a informação a gente vai estar sempre levando. Agora, doutor, é importante a gente dizer que esses falsos, já estão dizendo, são pseudos, falsos realmente advogados, eles entendem da lei ou a tecnologia, por exemplo, a utilização da IA, eles podem pegar textos prontos, muito parecidos com verdadeiros, com a linguagem ali da jurisprudência, e aí você fica mais convencido, não, aqui só pode ser um advogado. É isso que eles fazem, ou podem ter advogados de fato relacionados a esses casos. Você não acredita?
Eu acredito que até infelizmente tem pessoas criminosas em todas as áreas de atuação. Sim, né? sim. E infelizmente pode acontecer de algum advogado estar envolvido juntamente com algum criminoso até para auxiliar nesses crimes, né? Mas também essa revolução que tem tido nas inteligências artificiais tem ajudado muito os criminosos quanto a isso, né? Hoje em dia a facilidade que você consegue pedir para uma IA para poder criar, por exemplo, um despacho de um juiz, colocando as informações e guiando ela da forma correta, é absurdo. Eles antigamente tinham todo um trabalho para conseguir chegar perto do que seria, por exemplo, um despacho. Sim, é verdade. Hoje em dia é relativamente fácil, qualquer um, até que uma pessoa que não tem tanto conhecimento nessa área, de fazer isso. Então, a IA com certeza tem ajudado bastante. O que ajuda bastante também no nosso trabalho, sempre traz pontos bons, mas também tem as pessoas que utilizam para... Quando é utilizada para o mal, ela faz o mal bem feito. Mas Isso, quando isso. utilizada para o bem, também é importante saber utilizar, não é isso? Sim, com certeza, Raidan. Por exemplo, hoje em dia tem muitos escritórios que têm... Os advogados têm tido uma qualidade de vida até melhor, Sim. porque aquele grosso daquele trabalho, de várias petições, muitas vezes situações repetitivas que você tem que fazer ali para protocolar, as inteligências artificiais conseguem fazer o esboço, a estrutura, todo aquele trabalho, aquela coisa mais trabalhosa, e o advogado vai lá e só adapta a peça para determinada situação. São inúmeras as aplicações hoje que a inteligência artificial tem ajudado a gente, por exemplo, na busca de jurisprudências, doutrinas. Então são várias situações que ela também tem ajudado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Agora é importante porque a linguagem, tanto do advogado, quanto do juiz, quanto de outras profissões, elas são bastante técnicas, são específicas. De repente eu pego aqui uma petição e eu leio, aí eu pergunto para o advogado o seguinte: está favorável ou está desfavorável? Porque eu li, mas eu não compreendi. Até isso a IA faz, não é isso? Faz. Assim, para um olhar... Agora, só que eu acho que nesse caso eles facilitam para deixar entendível, para que as pessoas vejam a vantagem, não é isso? Isso, exatamente. Para um olhar atento, você consegue perceber, mesmo IAs que são específicas, por exemplo, para o lado jurídico, que Sim. já existem, né? Você, com um olhar atento ali, você consegue perceber que aquele texto não foi feito por um ser humano, sim por uma inteligência artificial. A estrutura que usam, as palavras, por exemplo, muitas vezes a gente consegue identificar padrões de despacho do Tribunal de Justiça do Maranhão, como é que acontece os despachos das varas dos juizados especiais aqui de Imperatriz. Então, quando você recebe determinado documento, você tem um olhar um pouco mais atento, você observa, rapaz, está muito estranho isso aqui, está faltando informações, tem detalhes aqui que estão errados, não tem esse brasão, não é aqui, as informações do Tribunal de Justiça que era para ser no topo não tá no lugar correto, então tem alguma coisa estranha. Quer dizer, um advogado detecta imediatamente, Sim, mas alguém que não tenha conhecimento nenhum, facilmente pode cair, até porque eles sabem convencer a pessoa. Sim, muitas vezes esses documentos que eles mandam é só algo para ficar um pouco mais palpável de que aquela situação é real, né? Mas eles, como você falou, eles geralmente deixam as palavras um pouco menos rebuscadas, até para o cidadão entender, e durante a conversa vão tentando convencer a pessoa no que eles querem que a pessoa faça, né? Seja pagamento, fornecer dados. Eu acredito até, doutor, que você vai dar uma informação importante aqui, a gente vai dar para os nossos telespectadores. Parabéns, está sendo realmente muito produtivo até aqui. Nós temos um tempinho aí, espero que você esteja disponível. E, doutor, agora me diz uma coisa. A linguagem que eles colocam lá, mais fácil de ser entendida, aquela linguagem pode ser, vamos supor que alguém vai pescar, joga uma isca, e aquela linguagem é para que o cidadão que está do outro lado já comece a passar as informações, pode ser isso? Sim, porque na maioria das vezes são duas coisas que eles estão buscando, né, Redan? Ou os dados bancários das pessoas, ou algumas outras informações, ou mesmo o pagamento, né? Vem com algumas histórias de conseguir um acordo, como aconteceu com meu pai recentemente, que um falso advogado abordou ele, dizendo que já estava no fórum, um acordo pronto, só precisava dos dados para poder fechar o acordo. Sim. E num processo que já estava até transitado em julgado. Graças a Deus, meu pai entrou em contato comigo e eu prontamente confrontei lá o advogado, até denunciei nos órgãos competentes.
Então as pessoas têm que ficar atentas a essas duas informações, ser bastante desconfiadas em relação a esses pedidos de valores, de dados, tudo isso. Muito bem. E doutor, agora vamos lá. Agora a gente vai lá para a prática depois do ocorrido. Vamos supor que foi inevitável, cair no golpe. Nós temos quanto tempo para buscar a solução? E existe solução a curto tempo? Ou não existe solução a um tempo mais longo, ou existe solução de qualquer jeito? Não, existe soluções, né, Raidan? Por exemplo, coisas muito importantes para você fazer. Se você realmente caiu num golpe, faça um boletim de ocorrência, registre absolutamente tudo. Você sequer já desconfia daquela conversa, já grave a tela, tire print, salve o contato, para que você possa conseguir prestar essas informações posteriormente para as autoridades policiais. Caso você tenha realizado, por exemplo, um Pix, para um desses criminosos, você pode, hoje em dia, foi implementado um novo sistema, se não me engano é MED o nome, que você consegue contestar o Pix de uma forma mais eficiente do que era feito antigamente. Sim. Antigamente, você contestava o Pix e o banco ele só buscava a conta destino daquele Pix. Por exemplo, eu passei um Pix para um criminoso. O banco ia contestar o Pix e ia buscar se reaver o dinheiro naquela conta. Sim. O que dificultava, que muitas vezes esses criminosos têm vários laranjas. Sim. Então, na feita que o dinheiro pingava na conta dele, ele começava a espalhar aquele dinheiro para várias outras contas. E esse novo sistema, ele vai exatamente fazer isso. Ele vai buscar o dinheiro não só naquela rastreio, aquela conta de destino, como todo o rastreio do dinheiro por onde ele passou, em outras contas, né? Então, hoje em dia tem esse mecanismo para você conseguir reaver seu dinheiro de volta, né? Caso você tenha condições, procure um profissional qualificado para que, caso seja necessário você ingressar judicialmente, você ter toda a assistência. Mas soluções tem para você conseguir mitigar, né, antes de você cair nesse golpe, tanto quanto depois também, contestar junto ao banco, né, e reaver eventualmente valores que você perdeu. Esses alertas, essas informações é importante porque muita gente agora vai ficar muito mais atento depois que receberam uma informação de qualquer situação que esteja ocorrendo perante a justiça. Agora, doutor, eu tenho algumas contas bancárias, e eu ainda não, vamos dizer que atualizei elas, e tem umas que posso fazer Pix de uma determinada quantia, tem outras que a partir de R$1.000 à noite não permite, enfim, tem outra aqui que quando eu faço algumas movimentações bancárias, ela bloqueia, e aí vem uma informação que foram movimentações atípicas, o nome é esse. Atividade suspeita. Exatamente. E por que na hora que o golpista vai fazer as movimentações com cartão, com as informações de alguém, essas movimentações atípicas, elas não são detectadas? É incrível isso. É verdade, Raidan. Infelizmente, são situações que até para os bancos, inclusive até com a ajuda, que os bancos usam muito as inteligências artificiais para detectar essas atividades suspeitas, mesmo assim, infelizmente, pode acontecer. Sim. Principalmente porque muitas vezes a vítima acaba, entre aspas, ajudando, né, o criminoso, por exemplo, Sim. fornecendo os dados nessa situação, né? Ou mesmo enviando Pix, até foto, né? Porque às vezes o banco, quando eu faço uma movimentação aqui que é atípica, que é na senha ou na digital, acredito que todo mundo, estou dando exemplo porque eu estou entrevistando aqui o advogado, e aí quando é um pouco acima do que eu tenho o costume de fazer, pede uma foto. E aí eles também pedem a foto da pessoa que está sendo a vítima? Exatamente, porque quando... A selfie, né? A selfie, pois é, exatamente. É uma das formas que os criminosos têm de conseguir os dados da pessoa, né? Mas hoje em dia, os bancos, inclusive, tem muitos que têm alerta via SMS, via WhatsApp, dentro do próprio aplicativo, tem alguns aplicativos de bancos que tem uma aba de notificações que avisa quando tem uma atividade suspeita, e o consumidor que faz o uso do banco, ele geralmente tem aquele histórico de consumo, né? Então, tem determinadas atividades que muitas vezes ele não faz, e quando aparece, pinga na conta,
o banco detecta como atividade suspeita. Só que até isso, muitas vezes os criminosos estão espertos. Porque, por exemplo, vamos se dizer, Denis, que você gosta muito de comprar eletrônico. Sim. E aí o criminoso vai lá, observa esse seu histórico de movimentações e compra algo eletrônico. Até no consumo eles são tão inteligentes. viu? Pode acontecer, pode acontecer. Sim. E aí o banco vai entender, a priori, que aquilo ali foi você que fez, né? Sim. E hoje em dia, Denis, como está absolutamente... Raidão, porque o nosso deles está ali. Denis, Mas fica à vontade, doutor. Perdão. Não. Como está tudo muito digital, com o número do cartão, com a data de validade e com o código de segurança, você já basicamente consegue comprar tudo, né? Verdade. Hoje em e dia aí as tem informações estando ali de posse com os criminosos, até mesmo o banco ali tentando interferir, eles vão fazendo tudo que o banco manda e vai dando tudo certo, porque eles têm as informações. Agora, doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante agora aqui, que eu vou até defender os bancos. Porque às vezes a gente quer culpar o banco, e aí o banco, ele dá todas essas informações para até que eles possam estar respaldados. Porque sempre que a gente alguém me liga me oferecendo um cartão de crédito, ou que vai falar de alguma coisa relacionada ao cartão de crédito, eles depois enviam uma mensagem dizendo: nós não pedimos a senha. Exatamente. Eles dizem isso. Agora que eu estou lembrando, quer dizer... Então, às vezes, a gente tem que estar atento a isso também, né? Exatamente, Raidan. Por exemplo, acontece muito da pessoa estar infelizmente, com a dívida no banco. Sim. Aí aparece alguém entrando em contato com você no WhatsApp, lhe informando que você tem um desconto nessa dívida. Sim. 80%, 70%. E aí manda um link, um QR Code, para você pagar e quitar essa dívida. Você jura que está tudo ok, que tem minha dívida, super feliz. Quando você vai no banco, a dívida ainda está lá. Aproveitando aí o desenrola, né? Pode ser que muitas vezes aconteça isso, né? Exatamente, acontece. Infelizmente acontece muito. Então a orientação é que a pessoa seja extremamente desconfiada com essas situações, busque confirmar, por exemplo, essas propostas, que acontece realmente, né? Descontos em relação a dívidas, dentro dos setores do banco. Você vá presencialmente no banco, você entre em contato pelo contato que tem no aplicativo, entre em contato com o seu gerente, busque realmente confirmar que aquilo ali é real e não um golpe. Sim. Seja extremamente desconfiado, porque é isso que vai fazer a diferença de você aproveitar uma oportunidade, por exemplo, ou cair num golpe. Mais um programa, mais uma semana e, é claro, a gente satisfeito demais com tudo que vem acontecendo, até porque a nossa audiência, cada dia que passa, está aumentando. E isso a gente vê porque as pessoas passam pela gente nos bairros, em outras cidades. Olha, eu estou assistindo o programa. Passei agora há pouco ali no shopping e aí um cidadão falou: Raidão, quero te falar de um projeto que eu estou fazendo. Eu vejo todo dia o teu programa e esse projeto é importante demais. Tem como abrir um espaço? É aqui, esse lugar aqui, que você vai ter o espaço para mostrar o seu trabalho. Então, meu amigo Enderson, telespectadores, a você de Imperatriz e de toda a região, boa sexta-feira, bom final de semana, que Deus possa abençoar a sua vida. E segunda-feira nós estaremos aqui apresentando mais um programa, se Deus quiser. Portanto, beijo, Imperatriz, tchau, tchau, região. Segunda-feira eu estou de volta. Raidan de Souza na TV. Autêntico, original. Oferecimento Abraão Gás, entrega rápida de domingo a domingo. Fone 99991343243. Empório Bem Natural, Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides Acunha, Bacuri. Fone 999824289. Casa das Telhas, Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Fone 9992273270.